Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel 2, versículo 12 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes nas mãos, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiserdes. Então ele lhe dizia: Não, porém hás de madar agora, e se não, tomá-la-ei à força. Eram, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar um pouco nesse texto. Nós estamos iniciando a semana de oração pela família. A partir de amanhã até sexta-feira, todas as noites, às 19h30, nós teremos um culto em que nós estaremos ouvindo a palavra de Deus e também intercedendo pelas famílias da igreja. Então, os temas são desafiadores, logo depois vai ser passado aqui, né, os temas de cada dia, para que você possa vir falar. E por isso eu quero aproveitar hoje, né, o primeiro dia da semana, para abordar um aspecto que eu acho de extrema importância na vida familiar e na vida da igreja, que é a família de Deus, que é a questão da autoridade. Autoridade que eu julgo que é um dos mais fundamentais, uma das questões mais fundamentais dentro da sociedade onde nós vivemos nos nossos dias. Nós assistimos um processo massivo de destruição da autoridade em todos os níveis. Há uma rejeição generalizada de toda a autoridade, desde a autoridade dos pais, dentro da sua casa, passando pela autoridade policial, a autoridade dos professores nas suas salas de aula, até as autoridades políticas e judiciárias. Mas a maior rejeição que nós vemos nesses nossos dias é a rejeição da autoridade de Deus e da sua palavra. Nosso mundo está montado numa rejeição completa à autoridade de Deus. Um dos pilares da reforma foi a sola escritura,
que somente a Escritura é a palavra de Deus. E essa palavra demonstra essa autoridade de Deus do início ao fim, mostrando um Deus soberano, um Deus que tem autoridade, um Deus que governa esse mundo, um Deus que não abriu mão da sua autoridade, apesar dos homens rejeitarem esta autoridade. E no mundo, e até mesmo dentro das igrejas, nós assistimos um desprezo pela autoridade de Deus, um desprezo pela Escritura, pela palavra de Deus. Aí se aceita a palavra de hierarquia, a palavra de papa, as novas revelações de algum suposto profeta ou apóstolo, e a palavra de Deus vai sendo deixada de lado, e a autoridade de Deus vai sendo minada nesse meio e no meio da sua própria igreja. Mas a Bíblia afirma a importância da autoridade de Deus e dos pais, dos oficiais da igreja, e isso é muito importante. Os dois livros de Samuel, eles registram a transição que aconteceu no povo de Israel, de uma teocracia, que é o governo de Deus, para uma monarquia, que é o governo de um rei. E esses dois livros pegam um período de tempo de cerca de 100 anos, entre os anos 1050 a 950 antes de Cristo. E o texto específico que nós lemos aqui, de 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 12, ele nos relata justamente a falta de autoridade de um pai e de um sacerdote, e as consequências terríveis, funestas, para a sua própria família e para o povo de Israel. E a questão é, pais que não exercem a sua autoridade dentro da sua casa, autoridade que lhe foi concedida por Deus, eles cometem um grande pecado e os resultados são terríveis para a família. Igreja que não exerce a autoridade de Deus, que Deus lhe concedeu sobre os membros da igreja, também comete pecado e recebe a punição de Deus. É isso que nós vemos aqui no texto que nós queremos expor para os irmãos nessa noite. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. Os nomes deles estão citados aí no versículo 34. E o versículo 12 diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial. Essa expressão ela é usada algumas vezes na Bíblia para se referir a uma pessoa extremamente pervertida, a uma pessoa inútil, uma pessoa sem valor, a uma pessoa sem caráter, filhos de Belial. E diz que eles não se importavam com o Senhor, não tinham temor de Deus, desobedientes à autoridade de Deus, levianos. Eles eram auxiliares do sacerdote do seu pai, Eli. Mas eles se comportavam dessa maneira tão terrível diante do povo e das autoridades. E como auxiliares, o erro deles e o pecado deles tinham uma dimensão ainda maior do que se fossem simplesmente pessoas ali do povo. E os versos 13 a 16 do texto que nós lemos, relata a atitude deles, que quando alguém ia ofertar, ia levar o seu sacrifício, eles iam e tomavam aquele sacrifício antes de ser oferecido, e eles tinham já a sua cota como sacerdotes, mas eles não se contentavam com aquilo, queriam mais. E iam e tiravam de diante, naquele momento em que estava sendo oferecido a Deus, tiravam aquelas ofertas para o benefício próprio, para o enriquecimento deles mesmos. E tratavam, no verso 17, diz que eles desprezavam a oferta do Senhor.
não tinham temor de Deus, profanavam a oferta que Deus havia ordenado que o povo trouxesse ao templo. E no versículo 22 diz ainda que, além de fazer isso, eles se prostituíam, eles adulteravam, porque certamente eram casados, e adulteravam sem qualquer dor na consciência, sem qualquer preocupação. Né? Usando um termo aqui até um pouco antigo, né? Eles eram os playboys da época, né? Filhos do sacerdote, bem de vida, autoridade, e faziam o que queriam. Achavam que não tinham que prestar contas a ninguém. E queriam curtir a vida, queriam aproveitar a vida e não obedecer a Deus e fazer o que Deus havia ordenado. E o verso 24, Eli diz para eles: olha, vocês estão fazendo o povo transgredir. A questão não era só o pecado deles, mas o pecado deles estava afetando toda a comunidade, todo o povo estava sendo afetado pelo comportamento daqueles jovens. E precisamos pensar, né, como nós temos tratado a palavra de Deus, como nós temos tratado as ordens que recebemos de Deus, como nós temos tratado a oferta que nós fazemos a Deus. E diante dessa situação calamitosa, dessa situação terrível, o que faz o sacerdote Eli? O que faz o pai de Rofni e Finéias? Eli, o pai e sacerdote, ele não agiu conforme a autoridade que ele tinha recebido de Deus. Dos versículos 22 a 25, Eli chama os seus filhos e os admoesta, é verdade. Mas o admoesta sem exigir deles uma mudança de comportamento, sem puni-los, porque ele tinha essa autoridade. Eles dizem lá: olha, meus filhos, não façam isso, está errado. Vocês estão prejudicando o povo, vocês estão prejudicando a família. Olha, está todo mundo falando de vocês aí, mas ele não toma uma autoridade, toma uma providência a respeito do comportamento deles. E mais tarde, Deus vai cobrar isso de Eli. Se você olhar o restante, né, do capítulo, você vai ver Deus cobrando a falta de autoridade daquele sacerdote. E o versículo 25 tem uma expressão que nos faz tremer, né? Diz que Deus os queria matar. Nesse tempo em que o Deus que nós temos aí é um Deus frouxo, é um Deus que todo mundo manda, que todo mundo dá ordem. Quando a gente lê isso, a gente fica meio apavorado. Que Deus é esse? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Senhor do universo. É aquele que exige obediência, é aquele que exige seriedade naquilo que nós fazemos e como nós vivemos. Esse é o Deus da Bíblia, e nos assustamos com uma expressão como essa, porque se o pai não tratava, se o sacerdote não tratava, Deus iria tratar com eles. Muito sério. E desprezavam aquilo que Deus os havia ordenado fazer. Eles deveriam, aqueles que iam ofertar, eles tiravam aquela oferta, a pessoa não podia ofertar, porque eles interrompiam aquele momento de adoração. Estamos aqui tratando da questão do culto que nós prestamos a Deus. É como nós estamos prestando o nosso culto a Deus, fazendo aquilo que Deus tem nos ordenado. E o erro de Eli foi esse. Ele não disciplinou os seus filhos. Ele não tomou uma providência que deveria ter tomado para que Deus não os matasse. Mas ele não fez isso. Deixou a coisa correr. Não usou dessa autoridade que vinha de Deus e que tinha como sacerdote. No capítulo 3, no versículo 13, Deus diz, né, porque já lhe disse
que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu, ou ele não os puniu, não os disciplinou. E por isso a casa de Eli foi toda dizimada pelo Senhor. E o que aconteceu? Eli agindo dessa maneira, Deus envia um homem de Deus. O versículo 27 vai dizer isso. Veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. O profeta vem e lembra a Eli do seu chamado, do chamado da família sacerdotal, dos levitas, dos descendentes de Arão. Mas ele tinha perdido a visão do seu chamado, tinha perdido a visão de que eles eram uma família especial, era uma família de Deus, mas estavam tratando aquilo com desprezo, achando que eram gente comum, vamos dizer assim. E nós precisamos, como igreja, entender esse nosso chamado, irmãos. Nós somos chamados para sermos sacerdotes do Senhor. Não é o resgate da reforma, sacerdócio universal. Nós somos uma igreja sacerdotal. Nós somos uma igreja chamada a interceder diante de Deus, pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa família. Será que nós estamos entendendo o chamado que Deus tem para a nossa vida, como igreja, como povo dele? Ou nós já fizemos como Eli e nos esquecemos do chamado? Que isso não é conosco, que outro tem que fazer isso, alguém vai fazer isso. Quando nós vemos a nossa nação nessa situação, como nós vemos tantas coisas terríveis acontecendo, quando nós vemos uma podridão moral tomar conta, qual tem sido o nosso clamor a Deus, como sacerdotes levantados pelo Senhor? Porque se nós não clamarmos, a Bíblia diz que Deus vai levantar pedras para clamar no nosso lugar. De tão sério é o chamado que nós temos de Deus. Eli perdeu essa visão, que haviam sido eleitos e escolhidos por Deus, para servirem a Deus em adoração. Somos chamados para adorar a Deus e temos adorado a Deus verdadeiramente conforme a palavra do Senhor. Ou nós temos apenas nos reunido aqui para alguns momentos de cântico, ouvir alguém falando, ou nós temos nos reunido aqui para adorar ao Senhor de todo o universo. Esse é o nosso privilégio, é o nosso chamado, é a nossa vocação. Eu escolhi vocês, diz o Senhor, e nós cremos nisso, na eleição do povo de Deus. Mas quanto que nós temos perdido essa visão, meus irmãos? Temos negligenciado esse privilégio que o Eli tinha com os seus filhos. Temos negligenciado o privilégio que temos de sermos um povo adorador, entrar no Santo dos Santos. E fazemos isso com negligência. Fazemos isso muitas vezes de qualquer maneira. Não paramos para pensar nesse chamado de Deus para a nossa vida. E o final do verso 29, Deus, quando aquele homem de Deus está falando em nome de Deus para Eli, diz: por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Honra ao seu filho mais do que a mim.
E às vezes nós pensamos, mas isso é lá no Antigo Testamento. Mas se você abrir Mateus capítulo 10, verso 37, Jesus diz: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Precisamos, irmãos, levar a sério. Eli, para agradar os seus filhos, né, para não aborrecê-los e hoje, vamos dizer, para não traumatizá-los, deixou que a coisa corresse. Não disciplinou. Não exigiu a mudança de comportamento deles. E a tragédia se abateu sobre aquela família e sobre aquela nação. Porque logo depois eles perderam uma guerra. E Deus, depois de falar isso, porque honra a teus filhos, no versículo 30, no final do versículo 30 ele diz: porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos. Irmãos, nós estamos tratando com Deus, Senhor soberano, que é amor, que é misericórdia, que é justiça. É um Deus santo. É um Deus que exige santidade do seu povo. Sejam santos como eu sou santo, diz o Senhor. E às vezes nós estamos negligenciando tudo isso, esquecendo do nosso chamado, do nosso privilégio. E é justamente isso. Os filhos agiram daquela maneira. O sacerdote, o pai, que tinha autoridade sobre eles, não agiu conforme deveria agir. Mas como Deus agiu? Primeiro Deus mandou o profeta avisar. O homem de Deus foi lá e diz: olha, Eli, que eu estou mandando dizer isso para você. É isso que nós vimos aí a partir do versículo 22. E depois no capítulo 3, Deus fala com Samuel, num sonho. Deus revela a Samuel o que ele ia fazer com a família de Eli. E Samuel, quando acorda, Eli chama, e Eli já sabia mais ou menos o que iria acontecer, diz para Samuel: Samuel, vem cá, conta tudo que Deus falou com você. Samuel ficou com medo de falar, porque a coisa era brava, era difícil, era pesado. Mas Samuel então contou tudo, e Eli, aí sim, ele se submete a, vamos dizer, essa autoridade de Deus, que ele não tinha mais realmente como fugir. Né? E Samuel então se torna aquele grande juiz naquela nação. Deus depois promete que vai levantar um sacerdote fiel. Lá no capítulo 2, versículo 35, suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável, e andará ele diante do meu ungido para sempre. Essa é uma profecia que inicialmente se refere a Samuel, mas ampliando espiritualmente, ela se refere à igreja. Deus aqui está prometendo levantar um sacerdote, um sacerdócio real. Pedro nos diz que nós somos o sacerdócio real, a nação santa. A igreja aqui prometida, que Deus iria levantá-la para estar na presença dele, para servir a ungido, que é o Senhor Jesus. Irmãos, isso coloca sobre nós essa grande responsabilidade, esse grande privilégio de sermos sacerdotes do Senhor. Na nossa casa, com os nossos filhos, somos sacerdotes do Senhor para exercer a autoridade. Na igreja, estão aqui os presbíteros eleitos com a função de exercer a autoridade sobre a igreja do Senhor. E se nós somos negligentes, como Eli foi, certamente Deus vai cobrar isso de nós. Grande é o privilégio, mas grande também a responsabilidade que nós temos diante do Senhor. E por isso, irmãos, Deus constitui autoridades neste mundo, a começar dos pais. E Efésios diz: pais, não ensinem, não irritem seus filhos,
mas criai-os na disciplina e no conselho do Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Obediência, autoridade, submissão. Deus colocou as autoridades e diz em Romanos 13, todos devem estar sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. A autoridade é ministro de Deus para o teu bem. E Paulo diz aos presbíteros da igreja de Éfeso, em Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. É o peso que nós temos sobre nós. Esse povo foi comprado pelo mais alto preço, o sangue de Jesus Cristo. Mas Deus deu a nós a autoridade e o privilégio de podermos conduzir esse povo, orientar esse povo e disciplinar esse povo para que ele caminhe nos caminhos do Senhor. Como filhos e filhas, como membros do corpo de Cristo, somos chamados a obedecer aos mandamentos do Senhor, a nos submeter às autoridades constituídas sobre nós, pais e igreja, enquanto estas forem fiéis às Sagradas Escrituras. É o que prometemos. E precisamos entender, irmãos, que a soberania e a autoridade de Deus são incontestáveis. A sua palavra, a palavra dele se cumpre. E cumpre. Nós sabemos o que aconteceu com Hofni e Finéias. O versículo 34, quando aquele homem fala com Eli, chama a atenção de Eli, ele diz, versículo 34, ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos, a Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E no capítulo 4, versículo 11, está dito, foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. E sabemos que quando Eli recebe a notícia da morte de seus filhos, ele também morre, cai de uma cadeira, bate a cabeça e morre também. O juízo de Deus se cumpriu. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nessa noite é esta, que, falando de família, essa semana toda estaremos tratando desse assunto. Falando de igreja, vamos pensar no nosso chamado, no nosso privilégio. Somos o povo de Deus. Deus tem constituído sobre nós, sobre a família, as autoridades que precisam ser respeitadas e precisam ser exercidas. Como autoridades da igreja, temos esse alto privilégio. E Deus possa realmente nos capacitar e nós jamais sejamos negligentes no exercício da autoridade que temos. Nós possamos participar nessa semana dos cultos, pensando nesse chamado de Deus, nesse privilégio, nessa graça que Deus tem nos concedido de sermos o seu povo, de sermos um povo guiado pelo Senhor, abençoado pelo Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o Senhor Jesus, nosso único sumo sacerdote, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém.